Faz um bom tempo que quero relatar esse ocorrido e não sabia por onde começar. Entretanto, venho acompanhando histórias de outras pessoas há um bom tempo e acho que entendi como desenvolver meu relato. Quero deixar claro que não irei dar lugares exatos, porque prefiro assim. De qualquer forma, espero que gostem e já deixo meu obrigado por me ouvirem. Meu nome é Herbert Miguel e desde pequeno minha mãe vende geleias d'água. Daquelas que são amarelas e vermelhas, e também a que tem um recheio branco por dentro. Não era a única coisa que ela fazia, pois também preparava pães, tortas e doces, mas as geleias eram todo dia. Ela as fazia bem cedo pela manhã, antes do sol ficar forte. As deixava endurecendo em formas já surradas, mas que ela cuidava como se fossem de ouro. Às vezes ela me deixava provar e eu sentia que aquilo era algo especial. Crescemos primeiro no mato, na casa dos pais do meu pai. Morávamos todos juntos numa casa de madeira onde o telhado era a única coisa meio nova. Essa casa ficava no alto do morro, então o vento soprava o dia todo. Me lembro do frio nas manhãs, do cheiro de lenha e dos cachorros que latiam quando os cavalos passavam. Depois, quando eu tinha 8 anos e minha irmã 4, nos mudamos para o povoado. Os pais da minha mãe nos deram um terreno que ficava perto dos pomares de tomate. Foi lá que meu pai começou a construir nossa casa. Era um terreno bonito e plano, com vários pés de manga-espada ao redor e um quintal grande onde brincávamos. Morávamos meio afastados do centro, mas não tão longe a ponto de nos sentirmos uma tribo isolada. Nosso lar era simples, mas muito fresco. Em casa tinha muitas plantas, algumas em latas, outras em vasos, e sempre cheirava a terra molhada. O caminho era de terra batida, então quando chovia virava barro purinho, mas já sabíamos como caminhar sem nos sujar muito. Meu pai trabalhava no campo, então saía bem cedo e só voltava quando o sol já estava baixo, ou quando não tinha mais fivela para enganar o bucho. Minha irmã e eu quase sempre acompanhávamos minha mãe para vender nossas coisinhas. Caminhávamos pelas ruas do povoado carregando as geleias numa bandeja coberta com um pano de prato limpo. Parávamos nas casas onde sabíamos que comprariam. As pessoas gostavam muito da minha mãezinha porque tudo o que ela fazia era delicioso. Sempre tinha alguém que dizia que dava para sentir o amor no que ela cozinhava. Eu não entendia muito bem isso quando criança, mas agora pensando bem, era verdade. Embora nossa casa fosse um pouco isolada, cercada de plantações, árvores e mato, eu me sentia seguro. Era um lugar tranquilo e nunca aconteceu nada fora do comum. Tudo de esquisito na minha vida começou quando eu tinha uns 10 anos. Tínhamos parado de ir à escola por um tempo porque meus pais não conseguiam nos levar e buscar todo dia. Era longe e também precisávamos cuidar dos bichos que viviam conosco. Tínhamos galinhas, alguns porcos e às vezes algum peru que nos davam de presente. Não eram muitos, mas davam um trabalho lascado, por isso quando meus pais saíam, minha irmã e eu ficávamos em casa. Não tínhamos medo, e acho que naquela época era o normal. Já sabíamos o que fazer. Minha mãe deixava tudo preparado e dizia que se algo acontecesse, não devíamos abrir a porta para ninguém. Eu gostava muito de fazer figuras de madeira. Com um canivete que meu avô me deu, esculpia pedaços de galho que encontrava. Fazia cavalos, porquinhos, árvores, qualquer coisa que me viesse à cabeça. Minha irmã brincava com eles alinhando-os e conversando como se fossem bonecos. Era assim que passávamos o tempo naquele lugar. Uma manhã minha mãe saiu cedo para vender pão do outro lado do povoado. Meu pai também saiu antes do amanhecer, pois naquele dia ele ia trabalhar colocando cercas nos pomares com outros trabalhadores. A casa estava em silêncio e eu estava no quintal bolando uma ideia de como esculpir um animal diferente. Minha irmã brincava por ali e foi então que o vi. Atrás do quintal, bem onde acabava o terreno e começava a cerca de arame,
estava um homem. Ele vinha do lado das árvores, dando para ver que usava calça branca, camisa clara, chapéu pequeno e botina. Vestia-se igualzinho ao meu pai quando ia para o campo. No começo pensei que fosse um dos colegas do meu pai, mas seu rosto não me era familiar. Ele fez um sinal com a mão, como se estivesse me chamando. Levantei-me sem me aproximar e perguntei o que queria. O homem ficou um momento em silêncio, sem se mexer, depois disse que procurava meu pai para entregar algo. Ele não falou alto, mas ouvi nitidamente. Ali já achei estranho, pois conhecia quase todos os colegas do meu pai e ele não era um deles. Algo me dizia para não se aproximar, e assim o fiz. Entrei na casa e espreitei por uma fresta entre as tábuas da cozinha, daquelas por onde o vento passava. O homem ainda estava lá, mais parado que água de poço. Ficava parado olhando para a casa como se esperasse algo. Não dizia nada, só observava. Fiquei ali em silêncio até que minha irmã me chamou para ajudá-la com uma caixa que havia caído. Me distraí alguns segundos e quando voltei a olhar, ele já não estava. Depois daquele dia, comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas, principalmente quando meus pais não estavam. Às vezes parecia que alguém se movia entre as plantações. Era como uma fumaça caminhando devagar entre as árvores, como se soubesse que estava sendo vista, mas não se importasse. Outras vezes não via nada, mas ouvia galhos se quebrando e passos de alguém correndo. Não eram animais, pois eu já conhecia bem o som dos pássaros, dos cachorros e dos porcos. Um dia, com um pouco de coragem, contei aos meus velhos sobre o homem que se parecia com meu pai e que tinha ficado parado perto da casa uns dias antes. Meu pai me olhou com aquela cara séria e cansada de tanto tomar sol. Ele me perguntou por que eu não tinha perguntado o nome dele, pois talvez fosse alguém oferecendo trabalho. Ele me repreendeu por não ter avisado, já que para ele trabalho não se negava. Alguns dias se passaram e numa manhã estávamos sozinhos novamente. Eu mexia nas minhas madeirinhas no quintal quando vi minha irmã perto da cerca, do lado das árvores. Aproximei-me um pouco e vi que ela conversava com alguém. Lá estava novamente aquele homem parado e vestido da mesma forma. Mas agora sua pele parecia mais pálida do que antes, como se nunca tivesse torrado o couro no sol. Aliás, como se a pele queimada de sol tivesse sido imaginação da minha cabeça. Minha irmã falava com ele como se o conhecesse. Gritei seu nome, mas ela não se virou para me olhar. Gritei mais forte, e então ela veio caminhando sem pressa. O homem não se mexeu, nem levantou a cabeça. Só ficou ali como sempre. Vi que minha irmã vinha comendo algo, então perguntei o que era, e ela respondeu que era coco. Corri, tirei aquilo de suas mãos e joguei no chão sem pensar duas vezes. Falei com ela quase aos berros, pois sabíamos que não devíamos aceitar nada de estranhos. Ela ficou em silêncio, então mandei ela cuspir o que ainda tinha na boca, e ela obedeceu. Alguns pedaços caíram no chão entre o mato, e não parecia tão branco quanto deveria ser. Fiquei com muita raiva, mas também com medo. Caminhei para reclamar com o homem, mas ele já não estava lá. Depois daquele dia, tudo começou a mudar em casa. À noite, minha irmã começou a tossir quase todos os dias. Não era uma tosse forte, mas era constante, como se algo incomodasse sua garganta. Às vezes acordava no meio da madrugada dizendo que sentia algo preso na garganta, como se fosse uma farpa ou espinho que não a deixava engolir direito. Fiquei muito preocupado. Então, uma tarde, enquanto minha mãe preparava um xarope de guaco, contei sobre o coco. Expliquei que aquele homem tinha dado algo para ela comer e que ela, sem pensar, aceitou. Não contei antes porque tinha medo que nos xingasse por conta disso. Como esperado, minha mãe a repreendeu. Falou sério, dizendo que já tinha avisado muitas vezes para não aceitar nada de estranhos. Mas também comentou que talvez fosse alguém do povoado,
algum senhor da serra que descesse às vezes para vender frutas. Mesmo assim, disse que iria perguntar para saber quem era. Com o passar dos dias, minha irmã foi ficando cada vez mais abatida. Já não brincava como antes e mal conseguia se levantar da cama. Ela ficava deitada a maior parte do dia, olhando para o teto sem dizer quase nada. Minha mãe começou a preparar todo tipo de remédios caseiros. Dava água de alho, aplicava folhas quentes no peito e esfregava suas pernas e testa para baixar a febre. Dizia que talvez fosse um empacho, ou que ela tinha se resfriado num dia em que ficou no sereno. À noite, enquanto tentava dormir, eu ouvia minha mãe cuidando dela com paciência. Minha irmã chorava baixinho, mal dava para ouvir sua voz entre os gemidos, e no meio da escuridão ela dizia para minha mãe que a cabeça doía muito e que o corpo estava muito pesado. No dia seguinte, decidiram levá-la ao posto de saúde do município vizinho. Saíram quando o dia ainda estava clareando, na tentativa de pegar a perua que ia para lá. Eles voltaram já de tarde, com uma sacola de remédios que deram para eles. Naquela noite deram os comprimidos para minha irmã e finalmente ela pareceu descansar. Não tossiu ou reclamou, simplesmente adormeceu como se o corpo finalmente tivesse encontrado algum alívio. Nessas madrugadas, quando o silêncio cobria tudo e a casa parecia adormecida, comecei a notar que algo mais se movia lá fora. Como todos dormíamos no mesmo quarto, eu ouvia claramente quando meu pai falava baixinho com minha mãe. Ele dizia que tinha escutado um rosnado no quintal e que parecia ser mais grosso que de um cachorro, como se viesse de um animal maior. Às vezes minha mãe não respondia, apenas ficava em silêncio. Outras vezes, dizia que devia ser algum dos porcos que tinha se soltado, ou algum cachorro do mato que andava rondando. Mas eu também escutava. Em algumas ocasiões parecia vir da cerca, em outras logo atrás da janela. Era um som grave e rouco, que vibrava como se algo respirasse com dificuldade. Uma noite o rosnado soou tão perto que meu pai se levantou sem pensar 2 vezes. Ele pegou um martelo pesado que sempre deixava ao lado da porta e saiu descalço para o quintal. Achamos que ele ia espantar o que quer que fosse, mas ele voltou com o rosto sério, sem dizer nada. Disse que não viu nada e que não havia sinal de animal nem de ninguém. Mas o som continuava, não no mesmo lugar, mas um pouco mais longe, como se algo tivesse se movido antes dele sair. A noite que mais me assustou foi uma em que acordei de repente. Não por um barulho lá fora, mas por um dentro da casa. Era o mesmo rosnado, mas agora vinha de dentro e de um canto do quarto. Fiquei parado, pois não quis me mexer. Senti minha pele se eriçar ao ouvir claramente algo se arrastando, como se patas raspassem a terra do chão. Esperei que alguém dissesse algo, mas tudo era silêncio. Só o rosnado continuava cada vez mais perto. E então senti claramente que algo estava parado bem ao lado de onde eu dormia. Não pensei muito e gritei por minha mãe com toda a força que pude. Ela se levantou assustada, tropeçando numa cadeira, e acendeu a luz pendurada no teto. No mesmo instante o som parou, e embora não houvesse nada nem ninguém no canto, um cheiro muito forte invadiu o quarto. Não era cheiro de terra nem de animal, era um cheiro de plástico queimado. Todos sentimos o cheiro ao mesmo tempo. Meu pai se levantou correndo e abriu a porta. Minha mãe correu para abrir as janelas e sacudiu uma toalha molhada para o cheiro sair, enquanto minha irmã apenas cobriu o rosto. Isso tudo foi por volta das 2 da manhã, então imagine o medo. Depois de tudo o que tinha acontecido, minha irmã começou a mudar. Não apenas estava mais calada e fraca, mas também começou a dizer coisas que nos deixavam preocupados. Começou a dizer que via o homem do coco, que ele aparecia entre as árvores, atrás das plantações, ou perto da cerca onde ela o tinha visto pela primeira vez. Às vezes ela falava dele como se fosse alguém que vinha de vez em quando,
mas outras vezes o descrevia com tanto medo que parecia ser gaga. Ela dizia para minha mãe que ele estava ali, que o via caminhando ao redor da casa, espiando entre as árvores como se a procurasse. Minha mãe tentava acalmá-la, dizendo que era imaginação e que devia ser um sonho causado pela febre. Mas minha irmã insistia. Uma manhã, enquanto enchiam os baldes na bica, minha irmã ficou olhando para a frente, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Disse à minha mãe que o homem estava parado bem na frente, do outro lado da bica, olhando para elas. Minha mãe se virou, mas não viu nada, e eu também não. Mas minha irmã sim, e o via com medo nos olhos. Disse que o homem do coco fazia caretas para ela, mostrava a língua, arreganhava os dentes como se zombasse dela, e que a olhava fixamente como se soubesse que só ela podia vê-lo. Uma vez ela comentou que o viu de longe, bem na divisa do terreno, e que de repente ele começou a correr na direção dela. Disse que ele vinha rápido como se fosse atacá-la, como se fosse se jogar sobre ela. Ela gritou tanto que eu achei que algo tivesse a picado. Mas quando corremos até ela, estava sozinha, parada ao lado do pé de manga, com as pernas tremendo e o rosto completamente branco. Ninguém mais via o que ela via, mas eu não duvidava, porque eu também já tinha visto. Não tantas vezes, nem tão de perto, mas já sabia que não era invenção. Tudo mudou no dia em que minha mãe também o viu. Até então achávamos que apenas minha irmã estava sendo afetada, que talvez fosse coisa da febre, ou algo que ela tivesse comido. Mas naquela manhã, quando minha mãe voltou da venda das geleias, seu rosto disse tudo. Voltou por volta do meio-dia com a bandeja quase vazia. Mas em vez de entrar tranquila como sempre, voltou agitada, olhando para trás como se algo a tivesse seguido. Assim que fechou a porta, procurou por mim com um olhar e me chamou em voz baixa, como se não quisesse que minha irmã ouvisse. Ela se sentou na cadeira ao lado da mesa e segurou as próprias mãos, que estavam suadas como se ela tivesse acabado de correr. Disse que enquanto voltava do outro lado do povoado, perto de outro pomar, sentiu que alguém a seguia. Não era a primeira vez que passava sozinha por ali e nunca tinha sentido nada assim. No começo achou que era algum trabalhador, mas ao levantar os olhos para as árvores do que se tratava. Disse que havia um homem pálido caminhando ao seu lado, do outro lado da cerca. Ele se movia entre as árvores sem pressa, como se simplesmente a acompanhasse. O mais estranho era a maneira como caminhava. Era muito alto, de pernas compridas, e andava curvado, com os braços estendidos para a frente. A cabeça estava baixa, mas o rosto virado para ela, como se não precisasse olhar por onde andava, porque não tirava os olhos dela. Minha mãe disse que pensou que fosse algum louco, um daqueles homens solitários que às vezes rondavam os caminhos. Mas não era só isso. Disse que assim que o viu, sentiu como se uma parede caísse sobre seus ombros e peito, dificultando até a caminhada. E o pior foi que, ao olhar melhor, notou que ele tinha a feição do meu pai. Não era idêntico, mas tinha um ar parecido, como o jeito de se vestir, o porte físico e até o tipo de cabelo. Era exatamente como o homem que eu tinha visto pela primeira vez perto da propriedade, e igual ao que minha irmã dizia ver. E agora minha mãe também o tinha visto. Minha mãe começou a acreditar que o que estava acontecendo conosco não era algo comum. Sentia que não apenas afetava minha irmã, mas que era algo que estava entrando na família pouco a pouco. Por isso, um dia, enquanto vendia geleias, ela contou para uma senhora que conhecia há tempos. Era uma cliente de confiança que morava perto do rio e que, segundo diziam, sabia fazer limpezas e orações para casas que pareciam carregadas. A senhora aceitou nos ajudar e, na primeira vez que veio, trouxe somente uma Bíblia e uma garrafa de água benta. Ela caminhou pela casa toda sem falar muito, borrifando água nos cantos, nas portas, nas janelas e até nas camas. Quando terminou, apenas disse para plantarmos um pé de arruda e que era importante repetir o ritual mais vezes,
porque se houvesse algo ali, aquilo ia incomodar. Na segunda visita, ela foi direto ao quintal, justamente onde eu tinha visto o homem pela primeira vez e também onde minha irmã dizia que ele aparecia. A senhora se agachou e com cinzas desenhou uma grande cruz no chão. Ela acendeu algumas folhas secas e começou a rezar, pedindo para ficarmos em silêncio até terminar. Disse que aquele lugar parecia estranho, como uma entrada por onde algo estava se infiltrando. Mas foi apenas na terceira visita que ela fez algo mais forte. Ela chegou cedo e pediu que todos estivéssemos presentes. A senhora contornou a casa com uma linha de gasolina, fazendo um círculo desde a entrada até o pé de goiaba, passando pelo tanque e pelo pequeno curral. Disse que faria um aro de fogo para cortar o que quer que estivesse grudado em nós. Ela acendeu a gasolina e o fogo subiu rápido, formando um círculo laranja ao redor de toda a casa. Enquanto as chamas queimavam, ela rezava em voz alta. Quando terminou o Pai Nosso, nos mandou jogar a água. Todos nós fizemos isso ao mesmo tempo com baldes. O fogo se apagou, mas ficou um cheiro forte. A senhora ficou parada por alguns segundos e então disse que a casa ainda parecia pesada. Essa energia não vinha de dentro, mas dos pomares e das árvores próximas. Ela comentou que o que quer que estivesse nos afetando era algo obscuro, um ser que procurava um lugar para se alojar. Não porque tivéssemos algo especial, mas porque precisava se alimentar do que sentíamos. Com os dias, meu pai também começou a mudar. Ele era daqueles que não acreditavam em nada disso e sempre dizia que o que não se vê não existe. Mas depois de tudo o que estava acontecendo, já não parecia tão seguro disso. Não tinha visto o homem, mas se incomodava e ficava nervoso quando dizíamos que ele se parecia com aquilo. Às vezes ria de forma nervosa, como se quisesse tirar importância do assunto. Mas era fácil perceber que também estava com medo. Uma noite, enquanto jantávamos, ele disse em voz baixa que talvez todos estivéssemos perdendo a cabeça e que ele seria o último. Disse isso como uma piada, mas ninguém riu. À noite eu não entendia bem o que ele dizia com minha mãe, apenas percebia o murmúrio deles. Sua voz soava preocupada, como se já não soubesse o que fazer. Às vezes ele se levantava no meio da noite e ficava sentado na cadeira da cozinha, com a lamparina acesa, olhando para fora como se esperasse que algo se movesse. Os animais também começaram a agir de forma estranha. Os porcos, que normalmente dormiam tranquilos, ficavam inquietos de madrugada. Às vezes arranhavam o chão ou batiam nas paredes do curral como se quisessem sair. As galinhas também começaram a agir diferente. Começaram a botar menos ovos e às vezes as encontrávamos em cima do telhado, o que não era normal. Uma noite em especial foi muito estranha. Estávamos todos deitados quando começamos a ouvir um barulho forte no telhado da casa. Era como se dezenas de galinhas caminhassem por cima do telhado, bicando e batendo asas. O estranho era que não tínhamos tantas galinhas, apenas algumas. Meu pai se levantou irritado, pegou uma lanterna e saiu para verificar. Ele contornou a casa com passos lentos, mas não encontrou nada. As galinhas estavam no poleiro, todas em seus lugares. Tudo começou a sair do controle quando minha mãe também começou a ter visões. Já não era apenas minha irmã dizendo que via coisas. Agora era minha mãe que ficava olhando para o nada e depois começava a falar como se algo tivesse acontecido e os outros não tivessem visto. Dizia que meu pai tinha ido para casa à tarde, que ficou parado na porta da cozinha e falou com ela como se nada estivesse acontecendo. Pediu que ela regasse as plantas e que alimentasse os animais porque estavam ficando sem comida. O estranho é que meu pai ainda estava trabalhando do outro lado da cidade. Quando voltava, minha mãe dizia que já tinha feito tudo o que ele tinha pedido, mas ele respondia que não sabia do que ela estava falando, que não tinha ido em casa nem dito nada. Minha mãe começou a piorar.
Havia dias em que parecia confusa, errava em coisas simples, misturava horários e esquecia que tinha cozinhado. Mas o mais difícil era vê-la quebrar. Ela chorava em silêncio, sentada num canto da cama com as mãos apertadas e os olhos vermelhos. Dizia que sentia como se alguém estivesse entrando em sua cabeça, pois tinha pensamentos que não eram dela. Eram lembranças das quais não sabia se eram reais ou não. Já não conseguia distinguir se estava sonhando ou acordada. Doía muito vê-la assim, porque minha mãe sempre foi forte, daquelas mulheres que se levantam com o nascer do sol e fazem tudo sem reclamar. Mas agora parecia frágil, com medo de si mesma. Um dia meu pai não chegou na hora de sempre. Já era tarde e o sol começava a se esconder por completo. Ele nunca demorava tanto sem avisar, e naquele dia não tinha ido longe, apenas ia verificar uma cerca nas plantações. Ele não deveria demorar mais que algumas horas. O tempo passou, minha mãe não aguentou e foi até o vizinho mais próximo chamado Arão. Ele tinha uma caminhonete velha e às vezes ajudava a procurar animais perdidos ou fazer alguns favores. Ela pediu a ele que, por favor, fosse ver se encontrava meu pai no caminho para o pomar. O senhor foi sem dizer muito, pegou sua lanterna e saiu pelo caminho. Quase meia hora depois vimos eles voltarem. Meu pai vinha com ele coberto de lama até o peito. Dava para ver de longe que ele mancava e parecia que suas mãos tremiam. A calça estava rasgada e o chapéu pendia torto no pescoço, como se tivesse sido perdido e recuperado no meio do caminho. Minha mãe saiu correndo para ajudá-lo a entrar, perguntando se ele havia caído ou se alguém o havia atacado. Mas ele só dizia que não era nada, que estava bem e que tinha tropeçado no mato. Seu Arão, antes de ir embora, nos contou que o encontrou mais acima no caminho, andando rápido e com um olhar estranho, como se estivesse fugindo de algo. Depois que o vizinho se foi, minha mãe voltou a perguntar o que tinha acontecido. Foi aí que meu pai abaixou a voz e disse que não tinha tropeçado. Ele gaguejava que uma criatura o havia perseguido perto do pequeno canavial que tínhamos por lá. Disse que no começo não notou nada estranho, mas enquanto verificava uma cerca, ouviu um assobio. Vinha de dentro do mato, mas ao longe. No começo pensou que fosse algum conhecido, mas então uma goiaba podre acertou a parte de trás da sua cabeça. Ele se virou achando que as crianças estavam pregando uma peça. Foi então a luz do dia, entre as árvores, havia uma coisa. Não se escondia, apenas estava ali, parada e esperando. Meu pai a descreveu como uma pessoa, mas sua pele era esquisita demais. Tinha grandes olhos amarelos e disse que naquele momento, com a luz do dia, foi a coisa mais horrível que já viu na vida. No começo, meu velho achou que fosse algum animal estranho em pé sobre duas patas. Mas quando a coisa ficou preta e a figura começou a se mover, saindo devagar das árvores, foi aí que ele notou os dedos longos, finos e brancos como cal. Seus dentes eram cinzas e o rosto alongado, com uma expressão que não mudava. Ele disse que até tentou correr, mas assim que deu o primeiro passo para trás, aquela coisa se lançou sobre ele com uma velocidade medonha. A última coisa que se lembrava com clareza era da sensação de ser empurrado fortemente de lado, caindo de frente no chão. A lama cobriu seu rosto e a pancada o deixou desorientado. Meu pai disse que quando sentiu o empurrão e caiu na lama, mal conseguiu limpar o rosto para ver. E foi aí que não teve dúvidas de que precisava correr. Não pensou duas vezes, se levantou tremendo e correu entre as árvores, sem olhar para trás, com a sensação de que aquilo estava logo atrás dele. Enquanto corria, começou a ouvir um som estranho. Era como um barulho de alguém mascando de boca aberta. E não parava. Sempre que olhava rapidamente para os lados, via aquela figura pálida entre os troncos, seguindo-o sem parar. E não apenas seguia, às vezes lançava goiabas nele.
Ele não estava doido porque viu as frutas se espatifando nas árvores que o cercavam. Disse que houve um momento em que não aguentou mais e o desespero o venceu. Já não corria apenas por medo. Corria porque sentia que aquela coisa queria estilhaçar suas costas. Então, como última medida que sempre tomamos, ele começou a rezar. Falava entrecortado e sem fôlego, com o peito prestes a explodir. Mas aquele bicho, ou o que quer que fosse, continuava se aproximando, como se a oração não tivesse efeito algum. Jurava que aquela coisa se movia como se tivesse mais de 4 membros, avançando também com as mãos, como uma aranha gigante. Já não parecia um homem nem uma sombra. Era uma coisa branca e comprida, com as pernas abertas e as mãos estendidas. O rosto parecia sorrir para ele, mas sem expressão humana, cada vez mais perto. O lugar ficou estranho, como se tudo ao redor se apertasse. Embora ele não parasse de correr, tinha a sensação de que não saía do lugar, de que aquele monte não tinha saída. Naquela mesma noite, o ar dentro do quarto estava pesado, como se respirar custasse mais esforço. Ninguém dizia nada, mas todos estávamos acordados, esperando que algo acontecesse. Primeiro ouvimos aquele ruído com a boca, como se alguém estivesse mastigando devagar de maneira nojenta, como se fizesse de propósito para que escutássemos. Não era alto, mas não parava. Meu pai, que já estava deitado, se levantou e apenas disse em voz baixa que era o mesmo som que havia ouvido quando aquela coisa o perseguiu. Depois mudou. Começamos a ouvir como se alguém limpasse a garganta para falar, mas não conseguisse. Ouvia-se perto da janela, depois ao lado da cozinha, depois no telhado. Era como se alguém caminhasse ao redor da casa, como se aquela coisa que estava com meu pai agora procurasse um jeito de entrar. O mais estranho era que nenhum outro animal se movia. Os porcos estavam calados, as galinhas não cacarejavam, tudo estava completamente em silêncio. Só se ouvia aquele ruído incômodo com a boca e a sensação de que alguém rondava à nossa volta. Todos estávamos nervosos, mas principalmente meus pais, pois eles já não sabiam o que fazer. Haviam tentado rezar, purificar a propriedade, cercá-la com fogo, mas aquela coisa não ia embora. Ao contrário, parecia cada vez mais próxima. E se já havia perseguido meu pai em plena luz do dia e agora rondava a casa de madrugada, o que mais poderia fazer depois? Foi minha mãe quem tomou a decisão. Disse que não aguentava mais, que não ia ficar esperando aquela coisa entrar. Foram buscar a mesma senhora que tinha vindo antes ajudar com as limpezas e orações. Contaram tudo o que havia acontecido no pomar e o que se ouvia nas noites. A mulher os escutou e depois disse algo que no início pareceu exagerado, que agora o único que poderia ajudar seria algo mais forte. Pediu que comprassem uma imagem ou um quadro de São Judas Tadeu para colocar no centro da casa. Disse que depois de colocá-la, teriam que deixar a casa vazia por um mês inteiro, sem animais nem nada. Que nem uma única pessoa dormisse lá. A casa precisava estar completamente vazia para que o que estivesse rondando ficasse sem alimento. Deixar a casinha depois de tudo que custou para construí-la doía, mas também sabiam que não podiam mais continuar ali como se nada estivesse acontecendo. O medo que sentíamos já não era de algo maligno, era de perder a família e que aquela coisa nos fizesse algo irreparável. Depois de pensar bem e com o coração apertado, aceitaram. Compraram a imagem de São Judas Tadeu no mercado da cidade e pediram a um vizinho de confiança que cuidasse dos animais durante esse tempo. Eles não zombaram de nada, já que gente como nós geralmente acredita em tudo envolvendo o mal. Bom, meu pai colocou a imagem na casa com as próprias mãos, exatamente no centro, como a senhora havia orientado. Não disse nada enquanto fazia isso, mas a tristeza era visível em seu rosto. E assim fomos embora. Voltamos para a casa dos meus avós paternos, onde tudo havia começado muitos anos antes.
Levamos apenas o essencial, esperando que aquele mês passasse rápido e que ao voltarmos a casa estivesse limpa, ou pelo menos livre daquilo. Durante aquele mês longe da casa, quem mais sofreu foi minha irmã. Embora todos estivéssemos carregando o medo e a incerteza, ela foi quem mais sentiu os efeitos. No início pensamos que era por causa da mudança de ambiente, pelo cansaço de tudo o que havíamos vivido, mas conforme os dias passavam, ela só piorava. A febre subia e descia como se estivesse brincando com ela. Às vezes seus ossos doíam tanto que ela não conseguia nem se levantar do colchão, e em outras ocasiões dizia que nem podia mover os olhos porque sentia como se queimassem por dentro. A senhora nos disse que isso era normal, já que aquela coisa havia entrado em nossa vida através dela. Agora que não a encontrava na casa, estava desesperadamente tentando localizá-la em todos os cantos. Não a encontrando, a única maneira de fazê-la voltar era adoecendo-a e a enfraquecendo. Minha irmã passava o dia inteiro sem conseguir comer nada. Tudo o que experimentava, mesmo um pequeno pedaço, ela vomitava. Vomitava até a água, e embora estivesse cada vez mais fraca, seu corpo resistia. Não se apagava. Continuava chorando baixinho durante as noites, dizendo que suas costas doíam e que seus ouvidos zumbiam. Meus avós estavam assustados, pois mesmo morando no mato e acreditando em tudo, nunca tinham visto algo assim. Diziam que parecia outra pessoa, que seu corpo estava mais magro, mas que seus olhos às vezes pareciam maiores, como se não fossem dela. Mas minha mãe não desistiu, e junto com minha avó rezavam todos os dias, a qualquer hora. Diziam que era a única coisa que a mantinha viva. A senhora também confirmou isso para nós. Disse que a oração era a nossa melhor arma e que não importava se orássemos com medo, contanto que fizéssemos com fé. Aquela coisa não suportava a fé verdadeira, aquela que nasce da dor. E assim passaram os dias, vendo minha irmã resistir a algo que não entendíamos, mas que sabíamos ser real. Era como se algo invisível a puxasse de longe, tentando levá-la de volta para a casa. Quando finalmente voltamos para a casa, depois daquele mês inteiro fora, o silêncio que encontramos não era o mesmo de antes. Não era o silêncio tranquilo de quando tudo dorme. Assim que descemos do caminhão, a primeira coisa que notamos foram as plantas. Tudo o que antes era verde, vivo e fresco, agora estava morto. As plantas estavam completamente secas, como se tivessem sugado até a última gota delas. A cor da terra também era diferente. Já não era escura e úmida como antes. Estava amarela e sem vida, como se nada pudesse crescer ali novamente. Quando entramos na casa, foi ainda pior. Tudo estava coberto por uma camada fina de cinzas. Era como se a casa tivesse se enchido de fumaça em algum momento, mas sem incêndio. Mas o mais impactante foi a imagem de São Judas Tadeu que meu pai havia colocado no centro da casa. Estava completamente manchada. O verde da túnica e o dourado da base estava coberto de manchas pretas que não pareciam fungos. Minha mãe ficou olhando para a imagem por um bom tempo, sem dizer nada, até que a senhora chegou. Ela nos disse que aquilo fazia parte do processo, que ao deixar a casa vazia e colocar a imagem, havia se criado uma espécie de canal. Dizia que não encontrando nenhum de nós, a entidade teve que se alimentar do pouco que restava. Mesmo com nosso vizinho cuidando do lugar, roubava a energia da casa, da vida das plantas e do próprio ar. E que o quadro, em vez de repelir aquela presença, a havia absorvido para nos proteger, para que ela não saísse. Disse que era por isso que tudo se sentia tão apagado, porque tudo havia servido como um pote. E embora isso significasse que a limpeza havia funcionado, também queria dizer que o que estava lá não tinha ido embora, apenas estava adormecido. A senhora nos disse que a última coisa que restava fazer era nos desfazermos do quadro de São Judas Tadeu. Não podíamos deixá-lo na casa nem enterrá-lo por perto,
já que ele havia absorvido muita energia e, se não fosse totalmente liberada, aquela coisa poderia voltar a despertar. Ela nos orientou a levá-lo para longe, onde não houvesse casas por perto, e queimá-lo completamente dentro de um círculo de sal. Toda a família tinha que estar presente. Caminhamos até uma parte das hortas que quase não era mais usada, onde só cresciam algumas árvores pequenas. Lá, meu pai e o vizinho que nos ajudou no início formaram o círculo com sal grosso. A senhora pediu que ficássemos em silêncio enquanto colocavam o quadro no centro, sobre um monte de lenha seca. Eu não conseguia parar de olhar para a imagem enegrecida. Mal dava para reconhecer o rosto de São Judas. Parecia triste, curvado, como se tivesse carregado algo que não lhe pertencia. Quando acenderam o fogo, ninguém disse nada. Apenas observamos as chamas começarem a subir, lambendo primeiro os cantos da moldura e depois consumindo todo o quadro. O fogo estalava, mas não era o som normal da madeira queimando. Às vezes eu jurava que ouvia gemidos, como se o fogo gritasse, como se o que estivesse lá dentro se queixasse ao ser destruído. Eram sons baixos, mas pareciam reais. A senhora nos pediu que não olhássemos para trás, que não falássemos e que aguentássemos até que tudo virasse cinzas. Ficamos ali até o final e ninguém se moveu. Quando restou apenas um monte de cinzas, cobrimos tudo devagar com terra, como se estivéssemos enterrando algo perigoso que jamais deveria sair. O sal se misturou ao pó e o círculo desapareceu. Naquela noite voltamos para casa felizes. Pela primeira vez desde que tudo começou, a propriedade estava em silêncio, limpa e vazia. Mas mesmo assim ninguém conseguiu dormir, já que o medo ainda estava presente. Não porque ouvíssemos algo, mas porque todos sabíamos o que havia acontecido. Sabíamos do que aquela coisa era capaz, e o pensamento de que ela pudesse voltar não nos deixava fechar os olhos. Durante toda a Semana Santa nos dedicamos a limpar a casa. Dia após dia minha mãe varria cada canto e passava panos úmidos com água abençoada nas paredes. Ela também abria todas as janelas para deixar o sol entrar. Meu pai retirou algumas telhas para que o ar circulasse melhor, e até lavamos com sabão as molduras das janelas. Queríamos eliminar qualquer vestígio do que havia ficado ali. Aos poucos, tudo foi voltando ao normal. Os cheiros estranhos e as larvas que toda hora surgiam desapareceram e o ambiente ficou mais leve. Finalmente conseguimos dormir sem parecer uns malucos. Mas embora a casa voltasse a parecer nossa, no povoado as coisas eram diferentes. Era um lugar pequeno e as pessoas sempre foram muito comunicativas. Todos sabiam quem éramos e, acima de tudo, todos conheciam minha mãe, a mulher que vendia geleias d'água logo cedo pelas ruas. Mas agora não a conheciam apenas por isso. Agora também nos reconheciam pela história que havíamos vivido e pela presença obscura que rondava a casa e a plantação. Às vezes, quando saíamos para vender, eu ouvia as pessoas perguntarem em voz baixa se já estávamos melhor e se era verdade o que diziam. Havia quem contasse causos semelhantes, senhoras mais velhas mencionando ter visto sombras de madrugada ou dizendo que seus animais adoeciam sem explicação. Porém, alguns diziam que a gente era uma família que mexia com o diabo, o que era mentira. Sempre fomos pessoas simples e apegadas aos ensinamentos de Deus. Um dia, uma dessas senhoras mais fofoqueiras se aproximou de nós. Perguntou se não acreditávamos que talvez tudo o que havíamos passado tivesse a ver com magia negra. Minha mãe respondeu que não acreditava nisso e que preferia não falar mais sobre o assunto. Desde então, ninguém mais nos deixava sozinhos em casa. Se minha mãe saía, alguém próximo vinha nos ver. Se meu pai ia para o campo, algum vizinho aparecia com qualquer pretexto. Eles cuidavam de nós, mesmo sem dizer. Os anos passaram e quase ninguém falava mais sobre o assunto,
mas a lembrança continuava ali. Minha mãe continuou vendendo suas coisas e eu a acompanhava quando podia. Com o tempo fui ouvindo outras histórias parecidas, coisas que antes eu não entendia ou que ninguém queria me contar. Uma delas me marcou, porque era muito parecida com a nossa, embora tenha terminado muito pior. Aconteceu num lugar vizinho, a nossa colônia. Diziam que lá não foi uma menina que começou a ver coisas, mas sim o filho mais velho de uma família que morava perto do rio. Era pescador e um dia, enquanto lançava a rede, viu uma mulher muito bonita sentada na margem, com cabelos longos e pés descalços mergulhados na água. Foi aí que começaram as coisas estranhas. Primeiro eram apenas visões. A mulher aparecia cada vez com mais frequência, sempre em silêncio, sempre o observando. O rapaz era casado e tinha um filho pequeno de apenas 2 anos. No começo pensaram que eram alucinações causadas pelo calor ou pelo cansaço, mas depois foi a criança quem começou a mudar. Ele chorava inconsolavelmente durante a noite e se escondia debaixo da mesa, como se algo o perseguisse. A mãe tentou buscar ajuda, mas tudo aconteceu muito rápido. Numa noite, o homem saiu correndo com o filho nos braços. Dizem que ele gritava pedindo que o deixassem em paz, jurando que aquela mulher vinha buscar seu filho. Ninguém soube nada deles até quase um dia depois, quando foram encontrados afogados, os 2 rio abaixo. Foi uma notícia que correu por toda a região na época. Muitos diziam que o rapaz não estava bem da cabeça, que havia perdido o juízo por medo ou por alguma doença. Mas eu sabia que não era isso, pois às vezes nem sempre se trata de loucura. Às vezes as coisas sombrias entram na nossa vida sem pedir permissão. Se escondem nos cantos, e tudo o que querem é um lugar para ficar. Hoje, já adulto e com minha própria família, tento levar uma vida tranquila. Trabalhei muito para que meus filhos crescessem com paz, estabilidade e amor, mas também procurei me aproximar mais de Deus. Talvez eu não seja o mais devoto, nem o mais sábio nesses assuntos, mas todo o terror que minha família viveu é algo que não quero que se repita. Nem para mim, nem para eles. Meus filhos sempre usam uma corrente com uma cruz ou uma pulseira de proteção. Para alguns pode parecer exagero, mas para mim é algo que me traz tranquilidade. É a forma que encontrei de sentir que faço o possível para mantê-los longe daquilo que um dia nos tocou tão de perto. Quem mais sofreu com isso foi minha irmã. Ela era muito pequena quando tudo aconteceu, e apesar de ter crescido, aquela fase a marcou profundamente. Os pesadelos não a deixavam em paz, onde em algumas noites ela acordava chorando, em outras, nem sequer se atrevia a fechar os olhos. Por isso minha mãe nunca deixou de buscar ajuda para ela. Durante vários anos a levou a uma benzedeira do povoado, que fazia rezas e limpezas, sempre com paciência e fé. Foi um processo lento, mas que deu resultado. Com o tempo, minha irmã foi recuperando a calma, o sono e a vontade de brincar. Hoje, cada um tem sua própria família. Meus pais já estão idosos e nós seguimos nossas vidas em diferentes lugares. Mas seguimos mantendo contato, cuidando uns dos outros. Aquilo ficou no passado, mas não como algo que se esquece. Não irei me estender mais e, como disse no começo, agradeço por todos vocês me ouvirem. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, comunidade. Me chamo Samuel e, nesta ocasião, quero compartilhar uma experiência que aconteceu comigo há alguns anos. Para dar contexto, meu irmão, alguns amigos e eu fazíamos parte de uma brigada de bombeiros. Claro, para jovens, pois na época eu tinha 12 anos.
Essas atividades aconteciam apenas nos finais de semana. Então, em um sábado, nosso comandante nos informou que teríamos uma viagem para o campo para aprender algumas habilidades de sobrevivência. Por assim dizer, nos ensinaram a montar armadilhas e a fazer rapel. Para isso, nos dividiríamos em grupos de 4 pessoas, cada um com uma barraca. Meu irmão, meus amigos e eu nos organizamos para ficarmos juntos. Quero destacar que ficaríamos perto da casa de um amigo do nosso comandante, pois parecia arriscado ir para o campo assim, sem mais nem menos. Quando chegamos, nos disseram que a uns metros do lugar onde dormiríamos havia um rio no qual poderíamos tomar banho, mas que deveríamos ter cuidado, pois tragédias já haviam ocorrido naquela água. Então, na hora certa, depois de montar as barracas e terminar o que foi designado, fomos tomar banho por volta das 6 da tarde, com a instrução de que não deveríamos ficar muito tempo. No final, todos nós combinamos de jogar bola enquanto dávamos um mergulho no rio. Sendo jovens, não priorizávamos tanto nossa segurança. Por isso, em um determinado momento, quando me tocou lançar a bola, sem perceber, acabei me afundando na parte mais profunda do rio, perdendo o equilíbrio. É estranho, pois apesar de ser um bom nadador, por algum motivo não consegui me manter na superfície, muito menos chegar até a margem. Não conseguia nadar ou mover. Era como se algo estivesse não só me segurando pelo pé, mas me puxando para as profundezas da água. Como pude, olhei para baixo e quase soltei o ar que estava retido ao ver uma espécie de mulher de vestimenta branca segurando meu tornozelo. Sem ver seu rosto, e com muito esforço tentei me mover, mas cada tentativa só me afundava mais. Honestamente, nesse ponto pensei que não sairia dali, embora, para meu alívio e surpresa, uma das meninas mais velhas do grupo percebeu o que estava acontecendo e foi me salvar. Depois de se certificar de que minha vida não corria perigo, ela começou a me repreender por estar brincando de forma tão pesada com o grupo. Ela estava realmente irritada, mas sua expressão mudou drasticamente quando viu meu rosto pálido e o olhar perdido. Naquela noite não consegui dormir e passei a noite na barraca me recuperando do choque do momento. Meu irmão, preocupado, me perguntou o que havia acontecido, ao que um dos meus amigos fez um gesto para que ele ficasse em silêncio, apontando para a entrada da barraca. Ao olharmos, pudemos ver claramente a silhueta escura de uma pessoa em pé, em frente à nossa barraca. Passamos o resto da noite em alerta, vigiando a entrada, até que, sem perceber, acabamos dormindo. No dia seguinte, pela manhã, um pouco mais tranquilos, pensamos que talvez tudo não passasse de nossa imaginação. Bem, poderíamos ter acreditado nisso, até que notamos pegadas pequenas marcadas na entrada da nossa barraca. Por mais que procurássemos, não encontramos mais pegadas ao redor. Isso aconteceu no ano passado. Era final de novembro e foi a primeira nevasca da temporada. Não deveria ser nada demais, apenas alguns centímetros de neve. Cheguei em casa do trabalho por volta das 8 horas da noite e a neve já tinha começado. Esquentei um pedaço de pizza que sobrou e fiquei no andar de baixo por algumas horas. Por volta das 10 fui para o meu quarto e sentei-me na minha escrivaninha com o laptop. Antes mesmo de abrir algo para assistir, ouvi um barulho bem acima de mim. Parecia um baque no teto. Achei que provavelmente era o peso da neve no telhado e que não era algo para me preocupar muito. Embora, para ser honesto, eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei um pouco preocupado. Era meu primeiro inverno naquela casa e ela não estava em suas melhores condições. Então parte de mim se preocupava com possíveis vazamentos ou outros problemas que a neve pudesse causar. Tentei não pensar muito nisso e continuei procurando algo para assistir, mas o barulho aconteceu de novo. Outro baque reverberou no teto. Olhei para cima e percebi que os sons continuavam.
quase como se seguissem uma linha reta pelo teto. Agora eu estava realmente preocupado. Levantei, peguei meu casaco de inverno e corri para a porta da frente, saindo para olhar o telhado. Para minha surpresa, do lado do telhado que ficava acima do meu quarto, não havia neve. Toda a neve tinha deslizado e formado uma pilha na frente da casa. Olhei para o outro lado do telhado e lá a neve ainda estava intacta. Olhei para as casas dos meus vizinhos e todas ainda tinham neve acumulada nos telhados, como era esperado. A maneira como a neve caiu de apenas um lado do telhado não parecia natural, como se algo estivesse errado com o telhado ou outra coisa tivesse causado isso. Provavelmente o que estava provocando aqueles barulhos que ouvi. Sem mais respostas e com meu corpo começando a tremer de frio, voltei para a porta da frente. Abri a porta e entrei apressado, batendo as botas no tapete da entrada. Mas quando olhei para cima, meu coração quase parou. Havia poças de água pelo corredor. Fiquei parado olhando ao redor e vi água espalhada pela sala de estar e até subindo pelas escadas ao meu lado. Bastou um segundo para eu notar uma pegada em uma das poças. Imediatamente dei meia volta e saí correndo para fora. Fiquei parado na rua e liguei para a polícia, tremendo, enquanto tentava explicar minha situação. Cerca de 30 segundos após iniciar a ligação, vi algo se mover em uma das janelas do meu quarto. Momentos depois, uma figura apareceu atrás do vidro, olhando para mim. A pessoa ficou lá por apenas um segundo e então recuou. Não vi mais nada o resto do tempo enquanto esperava pela polícia. Enquanto esperava, fui juntando as peças na minha cabeça. Alguém tinha subido no telhado, fazendo a neve deslizar enquanto caminhava. Havia várias janelas por onde poderiam ter entrado, e eu sinceramente não sabia se elas estavam trancadas ou não. Quando a polícia chegou, não encontraram o intruso na casa, mas basicamente confirmaram minha teoria. Havia várias árvores ao redor da casa que qualquer um poderia facilmente escalar, e as janelas acessíveis tornavam a casa um alvo fácil. Pelo menos os oficiais acreditam que essa foi a razão do invasor ter escolhido minha casa, por ser um alvo simples. Nada foi roubado, mas o jeito como as pegadas passaram por toda a casa parecia assustador, como se estivessem procurando por mim. O mais estranho é que eu devo ter saído para checar o telhado exatamente no momento em que aquela pessoa entrou pela janela. Se eu tivesse demorado mais, poderia ter ficado cara a cara com ele. Ou se tivesse voltado mais cedo, talvez não tivesse percebido as pegadas pela casa. Já faz quase um ano desde isso, e até agora nada mais aconteceu. Talvez tenha sido apenas uma tentativa única, mas acho que nunca vou me sentir seguro com todas as incertezas sobre o que aconteceu naquela noite.